Vamos lá, gente. Olha aí, Acesso Cast no seu quarto, Wendel. Acesso Cast 04. 04, cara. E olha, você vai anunciar um cara aqui que eu tenho certeza que muita gente que vai assistir conhece. E olha só, gente, mais um Acesso Cast. Todo mundo sabe que o nosso propósito aqui realmente é mudar a mente de você, empresário, empreendedor, e nós estamos assim acreditando que a expectativa sobre esse podcast, eu tenho certeza que vai virar a tua chave, não é, Wendel? Com certeza, o que esse cara já viveu e já transicionou na vida, você não tem ideia. Demais, cara, demais. E aí? E aí, Charles, um pouquinho assim, para manter essa curiosidade em alta, né? Falar um pouquinho aqui primeiro dessas canecas lindas aqui, Pô, né? olha aqui. Que nós fizemos Olha aqui. aí a Agradecer caneca. a KeyCut Gifts. Se você está na Flórida e gostaria de presentear alguém ou fazer algo personalizado para sua empresa, canecas, camisas, bolsas e embalagens, é só entrar em contato com a KeyCut Gifts no link da descrição desse episódio. E também agradecer, né, Charles, a Smart Properties, está aqui na tela. Sim. A Smart Properties atua com investimentos imobiliários em toda a América através de leilão de imóveis, de casas e terrenos para pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, se você busca dolarizar seu patrimônio ou diversificar, clica no link da descrição e fala com a Smart Properties, nosso amigo Adriano e Giovanni. E também, né, Charles? Se Connect Orlando, fala um pouquinho da Se Connect Orlando aí, você. Se Connect Orlando, esse é o nosso espaço aqui, aquele bonitão ali, ó. O Leandro, também a Lu, são queridos. O Se Connect Space hoje, você tem um espaço para eventos, você tem um espaço para você fazer teu podcast, você tem a revista Gospel. Os caras são um grupo de empresas aqui, eu tenho certeza que vai ser muito top você vir conhecer esse espaço e tá com a gente, tá com eles também aqui. Com certeza. E por último, também agradecer a Health for You. A Health for You, Orlando, tem a missão de auxiliar você e a sua família a encontrar a melhor opção de seguro-saúde aqui nos Estados Unidos. Então, não permita que a sua família ela fique desprotegida. Entre em contato no link da descrição, adquira o seu seguro-saúde, fique tranquilo e tenha peace of mind. Agora vamos para cima. Vamos para cima, então. Vamos anunciar? Anuncia aí, Wendel. Acesso Cast 04 com o nosso querido Carlos Machado. Aê! Obrigado Carlos pelo Machado! Tamo junto. Olha minha canequinha, Aí, ó. que bonitinho. É o personagem da Como é que Disney, chama? né, Como é Carlos? que chama quem faz? A KeyCut. KeyCut So Cute. Entre em contato comigo que a gente negocia esses looks. Tá? Olha aí. Começou a venda. Parecendo um personagem da Disney. Obrigado. Parecendo pelo Olha carinho. só, príncipe aí. Carlos Machado já mostrando a sua veia empreendedora. Total. Que muito legal, a gente bom, não perde tempo, né? Onde tiver oportunidade, a gente tem que entrar. Tá certo. Essa é uma das ideia, dicas, né? Tem Estados oportunidade, entra. É isso aí. É isso aí. Claro que isso foi uma brincadeira, mas se quiser é só me ligar, a gente conversa. Manda o direct aí. Eu, Carlos Machado. Eu, Carlos Machado. Rede social ali, Instagram, tamo junto. Muito bom. Nós realmente gostaríamos de dar as boas-vindas a você. Realmente, nós não conhecemos você há muito tempo. Claro, das telinhas, mas assim, pessoalmente, não havia conhecido você antes e posso garantir que já deu para perceber que tem muita coisa boa aí dentro. Olha, até o final do programa eu quero descobrir com quem a tua voz é parecidíssima e é famoso. É mesmo? Opa! Já te falaram Olha isso? aí. Você já sabe? Não. Já te falaram isso? Nunca? Não, já me falaram. Você sabe me quem falaram. que é, então? Não. Depois você me conta. Não. Não, Vai tipo, chegar lá, até o final do episódio. Falaram assim, mas também não falaram quem era. Já falaram que a tua voz ela soa familiar. Te falaram isso? Sim, É exatamente. de alguém famoso que eu vou lembrar já. Opa, tem que lembrar, hein? Até o final do programa eu Até o lembro. final, no último finalzinho. No último bloco eu revelo. É isso aí. Então, muito obrigado por estar aqui. Obrigado também pelo seu sim pro acesso, porque nós acreditamos que você realmente é uma pessoa que tem uma história, é uma pessoa que realmente tem um conteúdo que, pelo pouco que a gente já conheceu, eu tenho certeza que vai virar a chave de muita gente. Que Deus abençoe e permita. Amém. Amém. Cara, amém. Tamo junto. Isso Tamo aí. junto. Isso aí. E aí, Wendel? Então, vamos lá, Carlos. Cara, tem algo em comum, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui antes do início, de quem senta nessa mesa, principalmente porque esse podcast é gravado em Orlando e todos nós já fizemos uma grande transição na vida, que foi vir para cá, né? Vir morar, viver aqui. Então, Carlos,
Fala um pouquinho quem é o Carlos Machado antes da TV, né? De onde você vem, qual é a tua origem, a tua história lá antes de tudo e também quais são as transições que você fez na vida, né? Fala pra nós. Olha, quando vem uma pergunta como essa, passa um filminho na cabeça, né? Total. Em 2, 3 segundos passa um filminho na cabeça, porque tantas coisas, né? São tantas e tantas emoções. Tem que abrir uma gaveta e dizer, eu vou puxar essa. Né? A primeira que eu puxo é do esporte, né? Eu, quando me entendi por gente, digamos assim, eu resolvi ir para o esporte. E que bom, porque, na minha opinião, uma das melhores coisas para as crianças é incentivar o esporte, porque o esporte te ensina muita coisa que vai servir lá na frente, mesmo que você não seja bom o suficiente para ser profissional. Né? Princípios, e o meu objetivo era ser profissional. Eu queria, meu primeiro sonho foi ser profissional, primeiramente do voleibol. Eu me dediquei durante anos. Não cheguei a ser bom o suficiente para ser um profissional da seleção brasileira e ser patrocinado, ganhar dinheiro em clubes com isso. No Rio de Janeiro? Eu comecei na Tijuca, não na Barra, na Tijuca, no Tijuca Tênis Clube. E eu depois fui para Minas Gerais, Juiz de Fora, quando meu pai foi para a reserva, né? Meu pai é militar da reserva, já falecido. Quando meu pai foi para a reserva, ele foi morar na cidade de origem dele, da minha mãe. E a gente foi para Juiz de Fora. Em Juiz de Fora eu comecei a jogar primeiramente no Esporte Clube. Fui campeão mineiro juvenil pelo Esporte Clube. E depois fui para o Bom Pastor. Clube Bom Pastor. Fui campeão também no ano que eu me mudei para o Bom Pastor, pelo Bom Pastor. Pé quente. Eu era titular do time, né? Então, talvez seleção da cidade de Juiz de Fora, mas eu não cheguei à seleção mineira, quanto mais seleção brasileira, né? Mas foi um grande aprendizado. Você ali aprende a disciplina, você aprende a importância da boa alimentação para você render mais, né? E com isso você tem mais saúde. Eu trouxe isso para minha vida, né? E a tua história no vôlei vem por conta do porte físico, da altura? Não sei quanto o pessoal sabe aí, mas quanto que mede o Carlos Machado? Na época eu tinha 1,94 m. Hoje em dia eu tenho, esticando muito, eu chego a 1,91 m. Não sei se vocês sabiam, depois dos 30, a cada 10 anos você perde naturalmente 1 centímetro. E é mais ou menos assim. Nossa, gente, não quero saber onde eu tô, não. Desgaste da Ósseo, muscular. na verdade, da cartilagem, né, nas vértebras, enfim, coisas assim desse tipo. Mas eu comecei na época, eu morava, na verdade, no Rio de Janeiro, na Zona Norte, na Vila Militar, Sim. entre Realengo e Marechal Deodoro, ali, Bangu. Uma área maravilhosa para a criançada, né? Porque super seguro, arborizada. E eu comecei a jogar vôlei, na verdade, no Maran Tênis Clube, onde Xuxa tinha sido garota Maran Tênis Clube. Nessa época, ela é filha de sargento. Somos dessa mesma época, né? Eu tô aí com 57 anos e nessa época a gente tinha amigos em comuns ali na região militar. E logo depois fui para o Tijuca Tênis Clube, já porque eu comecei a ter uma desenvoltura, uma altura boa, eu já tinha 1,90 m com 15 anos. Sim. Caraca. Então eu fazia um meio de rede bacaninha e tal. Que show. Talvez precisasse ter tido, quem sabe, um pouco mais de empenho, não sei, porque o atletismo começou a me chamar a atenção nessa época também, então eu acabei perdendo um pouco o foco. Foco é uma das coisas importantes para você ter resultado. Muito bom. Né? Total. E como eu tinha dúvida se no voleibol eu ia conseguir de verdade, eu comecei a ir para o atletismo. No atletismo eu comecei a ter uma boa marca no arremesso de disco. Cheguei a ter a melhor marca infanto-juvenil na época, no Rio de Janeiro. Mas aí também tive uma distensão que também me complicou para o esporte. Sim. Na lombar. Nervo ciático, né? Já tiveram aquela Opa. pinçada no nervo ciático bonita? Pô, eu fui jogador de futebol. Então Nossa, você sabe como é nervo que é. ciático. Você sabe como é que é. Aí eu percebi que o esporte não ia me trazer assim uma segurança financeira, né? Financeira, correto. Que você já está ali chegando nos 20 anos, você está começando a pensar nisso. E aí eu resolvi fazer a odontologia. Por que eu resolvi fazer odontologia? Eu sempre tive habilidade manual. Eu sempre tive facilidade para desenho, para copiar principalmente coisas. E como minha irmã mais nova estava indo para a odontologia, eu falei, vou nessa também. Eu já tinha tentado educação física, passei no Rio de Janeiro, mas tranquei, não fui. Porque na época, rapaz, 6 filhos, meu pai tinha 6 filhos, né? Uau.
5 irmãos, velho. Tá bom pra você ou não, meu filho? Como é que vai bancar um filho no Rio de Janeiro e tal? Vai lá fazer... Eu tenho 4, tá, Carlos? Então dá pra ter uma noção. Você sabe que não é fácil. Rapaz. Né? Então, 2 já estavam em faculdade, outras 2 entrando na faculdade. E eu, enfim, isso é complicado. Eu não ia poder ter esse patrocínio, né, de ir para o Rio de Janeiro, que na verdade era o meu sonho. Porque o que eu queria, no fundo mesmo, e era difícil até falar, talvez naquela época, era ser artista. Sim. Aí, os meus planos... Olha o objetivo traçado a longo prazo. Meu plano era fazer odontologia para que eu passasse numa faculdade no Rio ou em São Paulo. Optei por São Paulo. Para que lá eu começasse também, nas horas vagas, a trabalhar com teatro. Eu já trabalhava como modelo, mas tinha esse sonho de ser artista de televisão, de teatro. E era um sonho, assim, muito pessoal. Ninguém na minha família jamais foi artista. Sim. Eu não tenho nenhum parente artista. É muito mais fácil quando você tem. É isso. Né? Isso. E é natural que seja. Em qualquer profissão é mais fácil que você siga, que você herde os clientes do pai dentista, do pai médico, Sim. ou que você tenha o caminho das pedras para o pai que é um diretor de televisão ou alguma coisa do tipo. É natural isso, não acho errado. Mas eu não tinha, então eu ia ter que descobrir por mim mesmo os caminhos das pedras, né? E te confesso que eu tive a oportunidade antes de fazer faculdade, mas eu percebi que não seria tão fácil. Eu cheguei a fazer minha primeira participação na televisão, eu costumo até esquecer, que foi em Tititi, na primeira versão de Tititi, que tem mais ou menos 37 anos. Eu confesso que quando eu estava dando uma olhada na Wikipedia do Carlos Machado, apareceu lá Tititi, eu falei, caraca, será que Tem lá, colocaram? Porque não tinha até pouco tempo, não. Eu vi algo assim. Interessante. E eu vi assim a trajetória, né, um pouco da tua história, e realmente entrega ali que o cara começou cedo. Mas aí eu percebi que não ia ser tão fácil, o caminho das pedras, né? Foi uma experiência difícil ou foi tranquila? Não, foi tranquilo, mas eu senti que eu ia ter que passar por... qual é a palavra? Testes que eu não estava afim de participar, que eu não estava afim de me sujeitar, entendeu? Então eu falei, eu vou fazer odontologia, meu plano foi esse, vou fazer odontologia, vou ter minha própria carreira, sendo um profissional liberal, eu faço o meu horário, eu posso, essa semana eu não atendo os pacientes, não tem problema, eu posso ter quem me substitui se for numa clínica, e eu posso aí, paralelamente à odontologia, ir tentando, sem precisar disso. Porque precisar de algo, às vezes é complicado, porque você acaba, por necessidade, às vezes tendo que se prestar a alguns papéis que talvez você não estivesse disposto. Você entende o que eu quero dizer? Será que eu fui claro? Acho que sim, né? Então, eu decidi me autossustentar para depois brincar, entre aspas, com esse sonho. Estratégia Aqui, interessante, né? Geralmente, Diferente. o Charles puxa aqui umas chaves, agora me veio uma coisa interessante. Muitas vezes, o plano B se torna plano A, né, na vida da pessoa. Você vê que o Carlos, de forma muito consciente, isso denuncia até, eu acho que o perfil dele, de buscar aquela segurança. Pé no chão, né? Pé no chão, buscar uma aprovação também, não tem nenhum histórico na minha família. Então, precisava de uma aprovação, talvez dos pais, talvez da família, e que esse plano B se tornou o plano A, né? E olha que interessante, né? Porque, na verdade, o que acontece, resumindo bastante a história, assim que eu me formei em odontologia, e quando eu comecei a fazer odontologia, eu percebi que não ia dar para fazer curso de teatro paralelo, não, porque senão eu não ia passar de ano. Ou eu ia ter que me dedicar para terminar aquilo em 4 anos, ou isso ia se estender como alguns amigos por 6, 7, 8, 9 anos. Eu tinha amigos lá na faculdade que já estavam lá 8, 9 anos. Então eu falei, eu vou me dedicar. Eu me dediquei, eu fiz odontologia em 4 anos e entrei para a Força Aérea Brasileira como 6 meses aspirante a oficial, 6 meses depois, segundo tenente, fui promovido a primeiro tenente, 2 anos depois. Fiquei 5 anos na Força Aérea Brasileira, 2 anos e meio em Barbacena, na Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica, EPICAR, no hospital. Foi concurso, não? Não. Praticamente porque tem mais gente querendo entrar do que vagas. Sim, entendo. Então você presta uma prova, né? Onde a aptidão física também contou muito. Eu fui 0,1 na aptidão física. No geral, fiquei em 0,8. E eram 53 vagas, se não me engano.
Então, eu fui selecionado para Epicar. 2 anos depois e meio de atividade na Epicar, eu consegui uma transferência para o Rio de Janeiro, que aí era tudo que eu queria. Então, levou 6 anos e meio para o meu sonho se realizar. Agora no Rio eu vou começar a fazer teatro. Aham. Caraca. Como era meio expediente, 4 horas por dia na aeronáutica, 4 vezes por semana, agora eu tinha tempo para me Pra dedicar investir nisso. também ao teatro. E o Rio era o epicentro ali de tudo, né? Projac, Isso. né? Aí eu comecei a fazer naquela época, isso tem 30 anos já, um pouco mais, 33 anos, 32 anos. Aí eu comecei a fazer cursos, né? Eu fiz CAL, eu fiz vários cursos livres com grandes diretores, Em paralelo, trabalhando. Em paralelo, trabalhando. Consegui o meu, eles chamam de DRT, né? A carteira profissional de artista, de ator. Sim. Consegui tirar a carteira profissional de ator. Na semana em que eu tirei a carteira de ator, eu tive meu primeiro teste, que foi com o Chico Anísio. E eu passei no meu primeiro teste. Isso é uma coisa muito... Mas muito... como assim? O Chico foi o teu... O Chico Anísio foi o primeiro que me deu oportunidade na televisão. Foi o primeiro que me deu oportunidade. Eu comecei... Olha, que honra, Foi hein? meu primeiro contrato, foi com o Chico Anísio. E ele Que pediu honra, para você que honra. atuar, para fazer um... Como foi isso? Sim, eles precisavam de 2 atores e 2 atrizes que tivessem um perfil de modelos. Sim. Eu tinha um passado de modelo e tinha acabado de tirar minha carteira de DRT. Eu já me sentia preparado, eu já era cara de pau. Sim. Um ex-tímido, Aham. muito tímido, que Vai eu fui. chegar lá, né? Aprendi a ser cara de pau e estava ali no teste, assim, tranquilão, mandei bem no teste e passei. Eram mais de 100 atores para passar em 2 vagas. E aí foi meu primeiro contrato fazendo aqueles personagens, contracenando com o Chico Anísio. Com o Lúcio Mauro também, que fazia muito Chico Estávamos falando Total. agora há pouco aqui, né? Eu cheguei a contracenar com uma honra, né? O Chico Anísio, um grande mestre, né? O melhor do planeta, com certeza, no que fazia. Único, Nossa, O talvez. Chico e o Jô Soares são marcantes. Né? Mas marcantes. o Chico era ímpar no que ele fazia, que era aquela coisa de 100 e tantos personagens que ele criou. Né? Era uma coisa incrível. Então eu fiz com ele aquele personagem... Como é que era? Alberto Roberto, lembra? Alberto Roberto, hoje eu não garavo. Era incrível trabalhar com ele. Eu fiz com ele o outro, aquele do terno cor-de-rosa. Você lembra? Que agora eu sou hétero. Hoje em dia, Sim. Hoje em dia falar sobre esse tipo de coisa, o Chico Anísio, coitadinho, ele seria cancelado. E os Trapalhões, Seria então, nem cancelado. se fala. Os Trapalhões, eu gravei Turma do Didi, né, durante muito tempo. O Renato Aragão foi um paizão também. Eu estava lembrando esses dias, vendo a filha dele, moça, já junto com a Sasha numa festa. Eu contracenei com o Renato Aragão, Renato Aragão e André Segatti. Eram 3 solteirões e um bebê. A bebê era a filha dele. Caramba. Bebezinha de colo. Meu O tempo voa. Tempo Demais, voa, cara. tempo voa, Tempo cara. voa. E aí, tudo foi acontecendo, né? Paralelo à odontologia. Às vezes, boas oportunidades, mas é difícil você ter uma grande oportunidade, né? Eu cheguei a protagonizar Você Decide, onde eu era o personagem título, contracenando com Lima Duarte. Olha isso. Personagem chamado Príncipe da Feira, era um vendedor de abacaxi. Vendia abacaxi e o Lima Duarte, contracenar com ele, que honra, né? Mas era um episódio, né? Eu achava que aquilo ia me lançar, não lançava, não acontecia. Uau. E até que minhas últimas oportunidades foram as melhores, né? Quando eu falei assim, não quero mais. Pelo menos por enquanto não quero mais. Quero sair do Brasil. Que foi depois de fazer Fina Estampa, que foi um sucesso estrondoso, que reprisou, a única novela que reprisou do horário nobre da Globo, por causa da Covid, né? Reprisou em 2020. E eu era lá o braço direito da vilã, né? A Cristiane Torlone. Cristiane Torlone e você era o Ferdinand. Exatamente. Ferdinand, lembro bem. Ferdinand. Essa aí, O Andy é noveleiro, viu? eu não posso, pô, depois que a gente transiciona pra cá, a gente esquece esse lance de novela. Mas você pode ver que de tudo que a gente conversou aqui, até do seu Saraiva lá, eu lembro, né? Rapaz. Então eu lembro bem esse episódio dele, essa novela marcou muito. Acho que foi os últimos, né? As últimas atuações são as que mais marcaram, né? E você acha que, em relação à carreira de modelo, foi uma porta que ele colocou também nesse mundo do... Claro. A passarela, ela é um palco, né? É um Sim. palco em que você não usa as palavras. Então, é um primeiro passo muito interessante para quem quer ser artista, né? É muito comum você ver ex-modelos que se transformam em atores, em atrizes, né? Tem vários exemplos. E às vezes existe até um preconceito. É modelo, vai virar artista.
Mas o modelo já é um artista. É. Que não está falando, mas está no palco. Sim. Né? Tá ali atuando. Eu me lembro a primeira vez que eu subi numa passarela, eu tremi igual uma vara verde. Eu segurava uma prancha de surf, magrelo, segurando a prancha de surf, eu devia ter 16 anos, 15 anos. Eu tremia, eu falei, eu vou cair, eu acho que eu vou cair, porque as pernas tremiam tanto que eu envergonhado, assim, mas queria estar lá. Né? Eu não estava lá obrigado. Eu queria estar lá. Então eu estava vencendo uma barreira. Sim. Né? E a gente, para vencer a timidez, a gente tem que superar obstáculos. Tem que dar a cara a tapa em algumas etapas. E que depois que você dá, você fala, poxa, não doeu nada. Quero de novo. Agora, que nem andar de montanha-russa, né? Esse ponto que você está falando aí, você falou do esporte. Me chamou muita atenção na hora que você falou do esporte. Porque, assim, para quem viveu o esporte, sabe realmente o quanto ensina. Hoje eu tenho uma filha que é ginasta e eu percebo o que o esporte está fazendo com a vida dela. Pô. Mas eu queria falar sobre uma outra coisa. O que você acredita, assim, que veio do esporte e que mais, talvez, esteja à flor da pele em você, para tudo aquilo, os territórios que você teve que andar e você fala assim, não, isso aqui me ajudou, isso aqui veio do esporte. O que você poderia falar, assim, algo... Olha, eu vou falar duas coisas. É difícil falar uma só. É Porque difícil. são várias. Com certeza, são Vou falar as várias. duas principais. Uma é para a vida, que é a boa alimentação. Para que você possa envelhecer com qualidade. Olha aí, o cara tá na... Eu 57, Preciso cara. mudar minha 57. alimentação. rapaz. Mas eu tenho que admitir que eu estou em falta comigo mesmo. Porque desde que eu vim para os Estados Unidos, eu não estou conseguindo ter o que eu sempre tive, que é a consistência no esporte, nos exercícios físicos. Eu estou voltando devagar agora, depois de 5 Eu anos jogo de vôlei de América. vez em quando aí com um grupinho, se Mas você quiser. de vez em quando é melhor que nunca. Tô certo ou tô errado? Tô errado. Certo. De vez em quando é pior do que É nunca. Pior. De vez em quando é perigoso até. Pra É esporte. perigoso para lesão e é perigoso até se você for falar em termos cardiovasculares. É perigoso de vez em quando. Aquele atleta de fim de semana, né? É perigoso. É perigoso. Ainda mais quando... Voleibol tudo bem, mas quando é um futebol é mais perigoso. Sabe por quê? Aí, Charles. Porque o futebol ele exige muito de você em certos momentos, né? É. Você tem que dar um pique de pique, 100 metros, isso. assim, que talvez você não esteja... Outro dia eu fiz isso outro dia no parque com as crianças. Eu falei assim, porque eu tinha visto alguma cena de um vovozinho ganhando uma medalha de ouro, né? Devia ter uns 75 anos. Eu falei assim, deixa eu me testar aqui nos 100 metros. Eu dei um esticadão sem ter aquecido, sem ter alongado, sem ter... Rapaz, eu acho que eu bati o recorde mundial. No mínimo, eu teria sido selecionado, eu acho, na minha categoria, na minha idade. Eu fiz rápido, Sei. mas eu fiquei com uma dorzinha nas costas que está me acompanhando tem umas 2 semanas já. Pô. Porque a gente tem que estar preparado, né, para aquelas coisas, né? Então, o atleta de final de semana é perigoso, é perigoso. A gente tem que achar uma forma de ter consistência. Sim. O esporte me ensinou isso, consistência. A boa alimentação, que é bom para a vida, e a consistência. Boa alimentação e consistência. Isso é pra vida, né? E consistência. E quando a gente fala em boa alimentação, hoje você tem acesso à informação, se você quiser buscar, de verdade, né? Gratuita. Você tem acesso à informação gratuita. Mas as pessoas têm preguiça de buscar e às vezes nem querem, por causa dos vícios também, né? Hábitos, né? Os hábitos, o esporte te ensina a corrigir, né? Você ter consistência naquilo para que você consiga alcançar aquilo que você deseja, né? E isso vem para a vida, né? No empreendedorismo, né? Em qualquer atividade que você exerça, a consistência, ela vai trazer resultados, né? A persistência, o Sim. foco, né? Sim. Isso tudo se mistura, né? Foco, consistência e persistência. Você percebe, né, que, por exemplo, uma pessoa, quando ela é uma empreendedora, ou enfim, ela tem uma carreira, ela realmente vai para um próximo nível quando ela começa a criar essa consistência dentro do processo dela. É verdade. Eu me lembro muito bem porque em Curitiba, eu como um vendedor de curso de inglês junto com o Flávio Augusto, né, comecei com ele um pouco antes até, eu me lembro muito bem que eu era um bom vendedor, eu era um bom gerenciador de equipe, mas eu tinha problemas de consistência. E eu me lembro que quando eu fui transferido para Curitiba, eu lembro que a primeira coisa que ele reparou em mim, ele falou exatamente isso. Ele falou assim, você precisa ter consistência e eu vou te ajudar com isso. Aí dentro do método dele lá,
a gente começou a acompanhar e é incrível, cara. Foram algumas semanas assim e lá na frente você começa a perceber que o meu resultado, assim, alavancou através disso. A consistência. Eu tô te ouvindo sem olhar pra você, porque eu tenho certeza que eu conheço a tua voz. É alguém muito famoso. é alguém muito famoso. Fala! Eu quase ficou aqui, quase consegui enxergar a figura. E se não for, é Agora. profético, né? Vai ser. Você é famoso. Pronto, é isso aí. Já tá ouvindo a voz do... Mas aí, rapaz, o mais interessante é que às vezes o que falta para que você tenha consistência, persistência e faça o que tem que ser feito para chegar aonde você quer chegar, e às vezes o que você tem que fazer não é o que você gosta de fazer, é o que tem que ser feito, para que você chegue aonde você quer chegar, é que talvez seja a grande chave assim, para o sucesso. Porque como que eu fui parar em Fina Estampa? Para ter a melhor oportunidade que foi da minha carreira, da minha vida. Artisticamente falando, no maior sonho que eu tinha internamente. E que me levou também a fazer depois Amor à Vida, onde eu era par com a Tata Werneck e a Valdirene, né? Que tentava dar o golpe do baú no milionário que eu representava. A Valdirene. Os nomes sempre são esses, né? Valdirene, Ferdinando, qual que mais? Tá em tantos aí, né? Tantos Tem, na personagens. novela, geralmente, assim, são nomes assim que fixa, né? Seu Saraiva. Agora o Ferdinand, que foi, assim, realmente uma grande oportunidade, né? Um personagem do primeiro... Eu fiz a primeira cena do primeiro capítulo até o último episódio, onde eu morri eletrocutado na banheira, né? A novela abriu com o meu personagem telefonando, jogando vôlei ali, estoura a bomba d'água, eu vou telefonar para o Pereirão, que era a Lilian Cabral, que era uma handyman, uma faz-tudo, né? Tô lembrando, Charles. Você lembra? E aí... Noveleiro, cara. Agora, o mais interessante se não fosse eu fazer o que eu tinha que fazer e que eu nunca tinha feito na minha vida para conquistar esse personagem, ele não tinha acontecido. Mas não foi só eu fazer o que eu tinha que fazer. Teve uma história sobrenatural envolvida nisso. Essas histórias são boas, né? Sobrenatural. Eu tive um sonho. Isso, se você pesquisar na internet, você acha essa história contadinha. Há um sonho, foi o que levou Carlos Machado a fazer a novela Fina Estampa. Eu tive um sonho com o Wolf Maia, que era o diretor de núcleo, o diretor-geral dessa novela. Uhum. E nesse sonho ele falava: Carlos, você vai trabalhar comigo na minha próxima produção. Eu acordei com essa cena na minha cabeça. Carlos, você vai trabalhar comigo na minha próxima produção. Eu falei: isso foi muito vivo, esse sonho. Não foi um sonho normal. Isso foi sobrenatural. Pela primeira vez, eu levantei a bunda da cama e fui para o Projac para pedir. Eu nunca pedi. Sim. Todo ator tem que pedir. Tudo que você quer, você tem que pedir. Não está escrito na Bíblia? Pedir E receber. Não, pedir e pedir. Não é nem só pedir uma vez, não. Você tem que pedir e dar-se-vos-á, né? Uhum. Então, você tem que pedir. Pedir a Deus, pedir ao teu patrão, pedir ao investidor que vai vir com você para o negócio. Se você não pedir, ele não sabe o que você quer. É isso. Para começar. Correto. Eu fui lá nesse dia, resumindo aqui, não sei como é que está o tempo. Fica à vontade. Eu falei: eu vou lá. Eu fui lá no Projac e pedi para uma produtora me autorizar a entrar, que eu não estava contratado, você não pode chegar lá e ir entrando. Eu pedi para uma produtora me autorizar a entrar, deixou autorizado a entrar. Bom ter amigo nessas horas. E falei: onde é que o Wolf Maia tá? Ele tá na produção, tá. Lá tem várias casas, né? São casas de 3 andares, são prédiozinhos, né? Com as produções, cores diferentes. Ele tá lá no prédio tal. Aí eu fui lá. Subi lá no 3º andar, eu sabia que ele estava lá, a secretária estava na mesinha, falei: preciso falar com o Wolf. Ele falou: está numa reunião. Ele está numa reunião, Carlos. Eu falei: vou esperar. Não deu 5 minutos. Ele saiu dessa reunião, sozinho. Aí eu falei: Wolf, eu preciso falar contigo. Ele falou: vem comigo, no carrinho elétrico. Eu estou indo lá para o estúdio F, se não me engano. Estou gravando Lara com Z. Enquanto eu estou indo para lá, a gente vai conversando. Foi minha reunião particular com ele, sem ter marcado, com o diretor de núcleo. Fomos no carrinho. Gerou oportunidade, elétrico. né, cara? Aí eu falei: Wolf, eu estou aqui porque há muito tempo você me conhece. Eu já fiz algumas participações com você dirigindo, em Malhação e em outros programas. E você sempre elogiou meu trabalho.
E a última vez que a gente conversou sobre oportunidade, você me disse, Carlos, para de fazer linha de show, que talvez eu possa te dar uma oportunidade em teledramaturgia. Que eu fazia muito Chico Total, Zorra Total, Turma do Didi. Sim. E aí ele achava que isso era difícil dali me tirar para uma teledramaturgia, que é uma coisa mais séria, entre aspas. Aí eu falei, Wolf, já tem uns anos que eu não faço linha de show, como você mesmo me orientou, que não fizesse, e quem sabe você tem uma oportunidade para me dar, porque eu tive um sonho com você muito vívido, e você falava que eu ia trabalhar contigo na tua próxima produção. Ele ainda brincou, falou, o sonho foi bom? Eu falei, tô falando sério, Wolf, foi um sonho muito real. Pensa na minha pessoa aí para a tua próxima produção. Ele falou, Carlos, de fato tem uma produção, falando sério aqui, que eu vou começar agora, que se chama Fina Estampa, e pode ser que tenha um personagem para você lá, sim. Eu falei, ótimo. Me procura daqui a um mês, ele falou. Nisso, eu fiquei em contato com a produtora de elenco dele, que a gente já... Você vai conhecendo um pouco os caminhos, né? Eu não tive quem me orientasse. Teve uma vez que o Walter Avancini falou comigo nos corredores da Globo. Depois de ter vindo para a Globo, o Walter Avancini já falecido, né? O pai do Avec, falou, Carlos, eu tenho um personagem para você na minha próxima novela. Estou dando um parêntese, tá? Sim. A primeira novela que eu fiz na minha vida foi com o Walter Avancini na TV Manchete. Caramba. Onde eu era um capitão do Exército Brasileiro de Getúlio Vargas, com um bigodinho fininho, Capitão Cavalcante. E ele falou isso para mim na minha cara, assim, no corredor da Globo. Eu falei, que beleza, tô feito. O que eu fiz? Fiquei esperando me chamarem. Sim. Olha o erro. Uhum. O que eu tinha que ter feito? Procurado a produtora dele e ficado em cima. Ó, o Avancini falou que tem papel para mim. Qual que você acha que é? Pergunta a ele, então, você não sabe? Ó, e aí? Semana que vem? Tô aqui de novo. Qual é o papel? Como é que tá? Tá pronto? Tenho que fazer teste? O que eu tenho que fazer? Me preparo como? Eu tinha que ter ficado em cima. Isso. Não fiquei. Esse papel, sabe qual foi o papel? Não. Foi o que lançou Rodrigo Faro. Foi o papel que lançou Rodrigo Faro. E era um personagem com bigodinho fininho e tal. Que tinha... O Rodrigo Faro tem o meu perfil, mais ou menos, né? Enfim, nessa eu falei, eu não vou dar esse mole. Eu já tinha aprendido, né, que eu perdi uma grande oportunidade porque eu dei esse mole. Fiquei em cima da produtora, como é que tá, como é que não tá, como é que não tá. Carlos, tá assim, tá assim. Eu vejo ali realmente uns personagens, o Wolf comentou alguma coisa e tal, não sei o que lá. Aí eu senti pela produtora que era hora de eu procurar ele já de novo. E procurei ele de novo. Ele estava no restaurante nesse dia. E tinha um lugar do lado dele. Eu fui lá no restaurante e tal, na mesa almoçando, uma cadeira vazia do lado dele. Falei, ô Wolf, posso sentar aqui e tal? Puxei a cadeira, sentei. Ele já terminando de almoçar. Eu falei, então, você falou para te procurar, né? Um mês depois, tô aqui. Como é que é? Tem um personagem que você pensou para mim? Ele, Carlos, eu pensei num personagem para você. Opa! Só que eu já dei para outro ator. Desse personagem já, ele já está lendo, já fizemos as primeiras leituras com ele. O Maurício Matar vai fazer esse personagem. Só o Maurício Matar. Meu amigo, ele falou assim, meu amigo, Maurício Matar vai fazer esse personagem. Eu falei, puxa vida, mais uma vez bateu na trave. Bate na trave muitas vezes, né? Muitas vezes. Fui para casa, textinho. Interessante que isso ninguém vê, né, cara? Não. Isso é um negócio que ninguém sabe. Isso aqui é o que o pessoal tá assistindo aqui agora. Não, isso é Meu, interessante. são as entrelinhas das entrelinhas. Agora, o mais interessante é que eu liguei pro meu pastor na época, que me dava cobertura espiritual, falei para ele isso tristinho, ele falou assim, Deus está me falando que isso é seu, Carlos. Caraca. De madrugada ele me mandou uma mensagem de texto. Está na Bíblia, não lembro qual versículo, qual passagem. Estipule o seu salário. Eu falei, esse homem tem fé mesmo. Ele é profeta, esse homem. Eu falei, bom, vou estipular meu salário. Eu ganho X no meu último contrato, que era com Renato Aragão. Quero 2 vezes mais. É justo. Era um bom salário, mas quero 2 vezes mais, porque é novela das 9, né, e tal. Está estipulado, diante de Deus. Me ligam 3 dias depois, mais ou menos, falam assim, Carlos, corre lá para o Projac, que tem uma reunião com o elenco principal e o Wolf mandou te chamar. Que? Eu estava na minha pós-graduação de ortodontia, de branco, fui de branco para lá. Cheguei lá de branco, já estava tendo a reunião. O Wolf falou, senta ali, Carlos, depois eu te explico aqui e tal. Por que você está aqui, não sei o quê. Ele explicando aqui o núcleo tal, acabou a apresentação depois de 1 hora. Devia ter uns 40 atores na sala, o elenco principal. Aí ele chegou para mim e falou assim, Carlos, está ali os 12 primeiros capítulos, ainda falta o diretor aprovar você. Mas nada tira da minha cabeça que esse personagem é para você. Tem que estar bem preparado, você é um cara fisicamente bem preparado, vai malhar mais do que você já gosta, vai tomar sol, que é rato de praia.
infelizmente, o personagem, para quem eu tinha dado, o ator tá fora de forma. Até, desculpa falar isso aqui, Maurício, se chegar a você aí. Mas eu acho que hoje você tá melhor do que naquela época. E precisava, de fato, o personagem estar em forma, sabe? Porque era um militar, jogava vôlei o dia inteiro, era dono da rede de vôlei. Enfim, a história exigia isso por vários aspectos. E aí me ligam para fechar o contrato, né? E estipular o salário. Então o salário vai ser o mesmo salário da turma do Didi, o teu último contrato, tá, Carlos? Eu falei, não vai ser isso não, não foi isso que eu combinei, não. Pensei alto. Aí o cara falou, combinou com quem? Não, porque de repente eu vou Cara, direto a essa sensacional. pessoa. Sensacional. Você não vai conseguir direto a essa pessoa, né? Pensa aí, me liga, tá? Porque não vai ser isso aí, não. Quanto é que você quer? Eu falei, não, eu vou ter muito mais trabalho, vou ter muito mais dedicação, eu vou ter lucro cessante, porque eu vou ter que parar com a odontologia, etc, etc e tal. Resumindo, as produtoras que eu conheço, quem eu conheço, que é do meio, falou, Carlos, no máximo vão te oferecer 5% a mais, 10%, agradeça e feche. Porque o que vai vir para você não é salário, o que vem para você é outras coisas e você sabe como é que é. Me ligaram 2 dias depois. X, o que eu tinha estipulado com Deus. Eu me emociono, porque só Sim. quem viveu por algumas coisas consegue entender Demais. o quão profundo e espiritual certas coisas são nas nossas vidas. E foi assim, Caraca. foi sobrenatural. Foi sobrenatural. Nossa, que história. Sem explicação. Eu fico assim, eu também fiquei emocionado com a tua história, porque para mim assim, eu acredito muito que a gente que fala para muitas pessoas empreendedores, né, Carlos? E detalhe, era 100% mais do que eles queriam fechar. Sim. Não era 5, 10%, não, era 100% mais. Foi 2x, né? Como você tinha falado com aquela pessoa, né? E assim, sabe, Carlos, a gente entende essa emoção tua e a gente percebe o quanto isso é sério hoje na vida do empreendedor. Porque o empreendedor, ele quer, ele deseja, mas muitas vezes ele desiste, não entende, ele não não faz entende o que precisa. Exatamente. Porque olha só, você teve um sonho, né? Uhum. Você foi lá. Então você saiu da tua zona de conforto. Sim. Você foi persistente. Você foi ousado, né? Para uma pessoa que de repente talvez tinha problemas com timidez. Ser ousado nesse nível era um bicho-papão. Com certeza, né? Com certeza. Então, de repente, o cara vê, né, a pessoa lá, né, o principal da novela, e acredita que aquilo ali é porque, não, fulano conhece fulano. Né? Olha a história. E a criação de oportunidade, né, Charles? Algo em comum aqui, a gente gravou com o Guilherme Beren, quem você estiver assistindo aí, olha lá na nossa playlist, você vai ver a gravação com o Gui. E isso me chamou a atenção porque ele conta a história dele, bater na trave, né? Como o Carlos falou aqui. Bateu na trave muitas vezes e chegou também no apogeu. E falando agora de apogeu, né? Que é tipo essa transição, parecido também que o Gui também no top da carreira também. Qual é a chave que gira de você querer ter atingido ali o melhor momento e de repente passar para um outro momento? Eu não sei, viu? Eu acho que também tem Deus nesse momento. Tenho certeza que na vida do Gui também, porque é um garoto de Deus. Mas tudo são etapas na vida, né? E você conquistar aquilo que você tanto sonhou e talvez ainda continuar querendo mais, é saudável. Mas às vezes Deus te mostra outros caminhos, né? E se você está aberto para enxergar, né? Se você tem olhos para ver e se você tem coragem para aceitar desafios, você encara, né? A gente decidiu vir para os Estados Unidos e não era muito difícil decidir. Se coloca no meu papel, a maioria de vocês brasileiros talvez possam se colocar. Num momento em que você está sem contrato, é muito comum. Você tem contrato, depois você não tem contrato. Você tem contrato, depois você não tem contrato. Você tem green card, porque eu tenho uma irmã americana nascida nos Estados Unidos, então eu já tinha o green card há muito tempo. Você tem uma esposa que tem vontade de morar nos Estados Unidos também, que acabou de ficar grávida.
Você tem uma irmã morando nos Estados Unidos que é um primeiro bom suporte de apoio para que você vá. Por que não iria, né? Se está tudo te empurrando para aquela novidade, para aquela nova oportunidade, para algo novo. Eu acho que qualquer um no meu lugar teria feito o mesmo e não precisava muito de Deus estar falando no teu ouvido, vai, não, né? Então, a gente veio, principalmente porque ela ficou grávida, minha esposa, e a gente já vivia um momento no Rio de Janeiro em que a gente ficava preocupado de onde, como, quando andar. Carro blindado. Sim, Os últimos 2 carros nossos lá era blindado para a gente se sentir um pouquinho mais confortável e seguro, né? Condomínio fechado, né, com cancela, onde você tem que se anunciar para entrar. Você vive trancado, né? Então a gente resolveu, quando a minha mulher ficou grávida, foi a decisão que a gente precisava. Ela ficar grávida foi a gota d'água para a gente tomar a decisão. Minha filha tem 4 anos. 5 anos atrás, quando minha mulher ficou grávida, a gente tomou a decisão. Então, estou há 5 anos na América, minha filha nasceu na Califórnia, meu filhote também de 2 anos nasceu na Califórnia, estamos há 1 ano em Orlando. Engraçado que eu estava vindo para cá pensando nisso. Eu moro bem perto daqui, eu moro a 15 minutos daqui, em Windermere. E aí passou para minha cabeça, engraçado, né? A gente não está em Orlando, a gente está em Windermere. E aqui a gente coloca na nossa cabeça que a gente tem uma grande Orlando, né? Isso. Mas Orlando é uma cidade, Windermere é outro, Kissimmee é outra cidade. Todo mundo acha que é bairro, né? Parece a mesma coisa, né? Parece a gente passa a lidar como é no Brasil, bairros, né? Porque são cidades muito pequenininhas e próximas, que são como os bairros no Rio de Janeiro, né? Então todo mundo fala que mora em Orlando, mas não é verdade. Orlando é uma partezinha bem pequena, né? Nem a Disney é em Orlando. nem a Disney é em Orlando, é verdade. Mas virou, né? Virou a grande Orlando na nossa cabeça. E quando a gente está no Brasil, a gente não consegue entender nada disso, na verdade, né? Não. Só chegando mesmo aqui para começar a conhecer e entender um pouco mais sobre isso. Mas, o Carlos, você falou uma coisa aí agora que também ficou marcado para mim aqui e tenho certeza que eu vou levar isso como chave. Eu acredito que todo mundo que é empreendedor acaba tendo que lidar com isso. Você, em toda a tua história que você colocou agora aí, você, a todo momento, eu percebo que o Wendel começou a falar, mas ele parou. Você criou literalmente as suas oportunidades. Ah, sim. Porque, assim, por exemplo, tem gente que acha Quase que um isso. ator, né, por exemplo, pelo talento, né, pelo perfil, acredita que é aquilo que leva ele a dar certo. Mas olha que interessante, né? Um ator que ali dentro do processo de ator, ele tomou decisões empreendedoras. Sim. Ele foi em busca da oportunidade dele. E Ele foi ousado, ele foi persistente, ele foi ali articulador. Né? Ele pensou estrategicamente. E você sabe que eu pensei que eu ia Cara, ser dentista aqui? Eu pensei que eu vinha para cá para ser dentista. Olha isso. Eu estava achando, no primeiro momento, que Deus estava me trazendo para cá para eu ser dentista aqui na América. Porque é bom ser dentista aqui na América, né? Mas não foi para esse lado que as coisas foram acontecendo. Hoje eu estou envolvido no real estate, né, em projetos imobiliários, especificamente, quase que 100% voltado para leilões do governo, né, que são leilões interessantes, específicos, que você adquire propriedades do próprio governo, né? Que legal. Pessoas que perderam porque não pagaram o IPTU, ou porque esqueceram de pagar, ou porque faleceram e não tiveram para quem deixar. O governo pega essas propriedades e bota em leilão. A gente hoje trabalha... O nosso foco maior é esse, né? Eu tenho 2 empresas abertas. Tá legal o áudio aí? Vocês estão ouvindo Ótimo. bem? Tá bom. O meu sócio é casado com a minha sobrinha e a gente abriu uma empresa voltada para esse tipo de investimento imobiliário, onde a gente adquire propriedades e constrói também. Ou vende a propriedade adquirida, o terreno ou a casa, e reforma também. Então, quer dizer, é muito interessante porque tem várias faces diferentes dentro do empreendimento imobiliário, que é o empreendimento que formou pelo menos 90% dos milionários no planeta Terra, né? As pessoas pensam que são outros investimentos, Isso. bolsa de valores, mercado de criptomoedas, e não é. É um mercado imobiliário. É bom falar nisso, né? Até para quem não conhece real estate, é o mercado imobiliário, né? E o mesmo leilão de imóveis que tem no Brasil, tem aqui. E, inclusive, temos um patrocinador, que é a Smart Properties, né? Atuando nessa área. Excelente empresa. Isso valida, né? O mercado, valida também. O Carlos é da mesma
mesmo segmento, né? Um investidor, né? Eles não trabalham com tax deed, que é o nosso segmento, né? Mas são parceiros que de verdade são muito sérios. Na verdade, quando a gente fala em leilões, as pessoas pensam em foreclosure, né? Que são os leilões dos bancos, né? Que o banco toma as propriedades e coloca em leilão. Mas não são esse tipo de leilões que a gente trabalha. A gente trabalha com tax deed, que são leilões diretos do governo, que tem algumas vantagens e qualquer pessoa pode investir. Até com, parece mentira, mas a gente já adquiriu propriedades por 60, 80 dólares. Uau. Propriedades que valem 3, 4, 5 mil dólares, né? Já adquirimos propriedades aqui na Flórida por 7, 8 mil dólares, que foram vendidas por 25, e no mercado estavam valendo 30. Então, principalmente na área perto da praia, ali no cantinho do Golfo do México, né, abaixo ali de Tampa, Sarasota, Charlotte County, que são os 2 condados que mais valorizaram nos últimos anos nos Estados Unidos inteiro. Está acontecendo um movimento para a Flórida muito grande. O Acesso Cast é cultura também. Então, para quem só conhece Orlando, né? O Carlos falou várias regiões de praia, né? Para quem quiser se situar, eu diria que a Flórida é meio que o Nordeste do Brasil, aquela região bonita. É por isso que eu gosto daqui, eu amo o Nordeste. Eu amo o Nordeste. Cara, é quente e também tem a época de frio, tá chegando agora. Esse mas é um friozinho gostoso. É um frio suportável, né? Então, não é Nova York. Flórida é muito mais do que Orlando, Boston. né? Tem muito brasileiro em Boston, né, que nessa época começa a sofrer com o frio, com a neve. Sim. Lá, né? Então a Flórida, por que eu escolhi a Flórida? Eu estava na Califórnia, como eu estava falando para vocês, mas é muito longe, né, do Brasil. Eu estava no interior da Califórnia, não tem brasileiros, não tem cultura brasileira, não tem uma igreja em português, não tem um mercado de coisas brasileiras. Pão que a gente se francês. sente no Brasil. Você quer um pão Sente no francês Brasil. quentinho, você tem. É isso. Você tem uma padaria próxima à sua casa, né? Tem padaria, tem mercado, tem muitos amigos aqui. E a gente está a 4 horas de voo de Manaus, né? Mas Se for pensar, a gente está muito perto do Brasil, né? Aqui a gente se sente mais em casa, né? Orlando, eu gosto também da segurança que o Orlando traz com relação ao que tem de pior aqui, na minha opinião, que são as tempestades tropicais, os furacões, né? A gente em Orlando está protegido. Porque quando chega aqui, chega a tempestade tropical no máximo. Isso. Acabamos de passar por uma, né? 2, né? 2. 1,5. É. Então, no máximo, é muita chuva. E a gente, né, sabe que vai ter bastante vento. Uma árvore vai cair aqui, outra ali. Alagar um pouquinho aqui ou ali. Mas nada mais do que isso. Isso acontece, pior do que isso, acontece no Rio de Janeiro. Né? Rio de Janeiro, eu já passei por tempestades tropicais que eu quase morri. Tentando salvar a amiga que estava flutuando com o carro lá na Barra da Tijuca, os túneis interrompidos, né? Enfim, quem já passou por isso no Brasil sabe, né? Rio de Janeiro, a região serrana, enfim, você tem tragédias, né? Quando tem tempestades tropicais por lá. Orlando a gente não tem isso, né? A gente está bem seguro aqui, né? E quando tem, para quem mora perto do mar, tem aviso. Você tem 2 semanas. A organização, né, para se Carlos? organizar e sair, né? Muito organizado. É tudo muito organizado. Eu até me lembro acho que não sei se foi do Irma, né? Isso foi forte. Hein? Que foi forte, só que eu me lembro que dias antes, todos os velhinhos já não estavam mais na região de Miami. Sim, evacuado, né? Já. Incrível isso, né? Muito organizado. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender muito com eles, né, Carlos? E lá na Califórnia não tem aviso para terremoto, né? Então, pelo menos, lá na Califórnia, um dos motivos que eu não queria estar por lá é esse também. E o convívio lá com o americano foi bom? Ajudou no inglês? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Foi né? estratégico? Foi fundamental. Foi... Não foi, mas foi bastante saudável nesse sentido. Eu fui por causa da irmã que mora lá, né? A irmã que é dentista lá, eu tenho uma irmã que é dona de uma clínica lá. No começo eu trabalhei com ela. Eu não podia trabalhar como dentista, porque eu não tenho a licença, né, para trabalhar como dentista, que ela, logo depois de formada, veio para cá. Minha irmã nasceu nos Estados Unidos, mas ela só voltou para cá depois de formada. Então, ela fez 2 anos de provas. Na época dela era mais fácil. Hoje em dia, você tem que fazer 2 anos full time na faculdade. Uau! E eu não estou muito disposto, não estava disposto a isso. Mas você gosta de odonto? A odontologia é uma profissão maravilhosa, mas é uma das mais estressantes profissões do mundo, reconhecidamente. Por que é tão estressante assim? Aí você começa a parar para pensar. Bom, os motivos principais são... Um médico, por exemplo. Um médico, ainda mais nos Estados Unidos, né? Ele quase não toca no paciente, né? É rapidinho, é 2 minutos antes. Teve uma enfermeira que estava ali com você, que talvez tenha feito alguns exames, ele vem e tal, olha um pouquinho para você, pergunta uma coisa, tchau. O dentista, não, é ele
com o paciente muito próximo o tempo todo e a responsabilidade é muito grande. E você está ali, olho no olho, você está ali... O paciente, ele se sente numa cadeira ali de um psicólogo, muitas das vezes. Você acaba tendo com cada paciente uma responsabilidade muito grande, sabe? E você está lidando com vidas, né? É mais responsabilidade, na maioria dos casos, do que um médico, em geral, né? Claro que tem especialidades na medicina que são super estressantes também. Você gosta? Eu sempre gostei, porque eu sempre tive muita habilidade para odontologia. Me especializei em ortodontia autoligável, que não usa aquelas borrachinhas, e depois a ortodontia autoligável lingual, que é por trás, no lado da língua. Não coloca o aparelho pela frente, coloca o aparelho por trás dos dentes. Então, era para mim um grande prazer trabalhar com aquilo. Mas depois de 25 anos trabalhando, você fala assim, poxa, já estou um pouquinho cansado. Se eu tivesse outras oportunidades que fossem tão boas quanto e que eu também me apaixonasse, elas surgiram, né? Então, elas surgiram. Hoje a gente tem aí uma grande paixão por estar envolvido no empreendimento imobiliário nos Estados Unidos. A gente abriu uma empresa também que também vai nos auxiliar no investimento imobiliário, que é uma empresa de handyman, de faz tudo. Sim. Né? Podia ter botado o nome de Pereirão, né? Pereirão é a Lilian LLC. Cabral, né? Eu me lembro da personagem. Lilian Cabral é ótimo. Agora tem um ponto importante, Charles, que ele falou sobre timidez, né? Então você vê a desenvoltura, chegou aqui brincando, aqui no estúdio, né? Falou lá da história do Machado, né? E tudo mais. E qual foi o momento ali que você, possivelmente, deve ter tido alguma situação onde você teve que se expor, senão não teria acontecido o que você almejava, ou não? Como é que foi esse momento da timidez quebrada, vencida? Tomar um gole de café para pensar na resposta. Muito bom. Fica a dica, quando você não tem a resposta. Brincadeira. Na verdade, não existe um momento. Não existe um momento, não. Quem é tímido e quer perder a timidez, tem que entender que vai ter que passar por etapas. Não existe um momento. Um passe de mágico, de repente, não sou mais tímido, virei o cara de pau. Não existe isso. Não é assim que funciona, né? Algumas Até pessoas, porque ainda existe a timidez. ela sempre A vai gente existir. Eu sempre seria um tímido que aprendeu a vencer a timidez, mas a timidez sempre estará em mim. A gente aprende a ser cara de pau. E eu costumo dizer que os caras de pau, eles se dão melhor na vida. Se eu não tivesse perdido a minha timidez, talvez eu não tivesse nem casado. Porque eu tinha timidez de chegar numa menina. Minha timidez era desse nível, assim, para mais. Aconteceu na minha vida algumas vezes, de eu ter certeza absoluta que aquela menina estava me olhando. Ela queria que eu fosse lá Aquela conversar mesma com ela. oportunidade ali da novela, gerada ali, perdeu algumas, mas E o meu amigo, muito mais baixinho, mais feinho, ia lá e na lábia, daqui a pouco eu tava lá dançando com a Incrível menina, e isso, eu né? assim, rapaz, como eu queria ser como esse meu amigo. Como eu queria ser como esse meu amigo. E eu tenho um amigo, né, um grande amigo meu, que ele sempre falou comigo o seguinte, ele sempre foi um grande cara de pau, né, ele me conhece desde a época que eu era tímido, e ele de vez em quando falava, ô Carlos, pô, e ele é pequenininho e tal, gente boa demais, mas ele sempre falava assim, Carlos, me empresta essa tua carcaça, rapaz, te devolvo daqui a uma semana, te devolvo toda amassada, mas eu te devolvo, me empresta. E ele naquela lábia dele, sempre com mulheres lindas e tal, não sei o quê. E eu ali ficava assim, será que eu consigo falar com ela? Vou falar besteira. O que vão pensar é o pior pensamento. É necessidade de aprovação, né? O que vão pensar? Imagina você num palco, né, tendo que palestrar. O que vão pensar do que eu vou falar? Você não tem que ficar pensando nesse tipo de coisa. Na verdade, todo mundo queria estar no teu lugar. Isso aí. Se você está ali, você vai falar alguma coisa que vai ajudar um monte de pessoas. Talvez outros ali saibam mais do que você, mas com certeza... Agradar se todos eles não sabem, vai. Não, mas se eles sabem mais que você, eles estão torcendo para que você melhore também. A não ser que eles não sejam pessoas boas. E aí? É isso aí. Né? É isso Então, esse pensamento foi colocado na nossa mente por algum motivo. A gente tem que tirar. É o primeiro passo, é tirar esse pensamento. O que vão pensar? E se eu falar uma bobagem? Se eu falar uma bobagem, vão rir, que ótimo. Nossa, melhor Carlos, ainda. pô, agora você falou uma coisa. Antes de começar, a gente tava falando sobre isso, que eu falei dos processos de treinamento para vendas. Porque quando se fala em comunicação, quando se fala em timidez, você
tem que falar sobre vendas, porque está muito vinculado. Vender a si né? mesmo. E eu me lembro assim que quando nós treinávamos as pessoas, ou eu mesmo quando eu fui pela primeira vez pesquisar, Carlos, uma pessoa na rua. Imagina você fazer perguntas, né, na rua ali. E assim, vamos colocar que de cada 100 pessoas você toma 92, 93 nãos, né? Ou não posso. Então, o processo do não, ele vai entrando na mente da pessoa e aquilo vai deixando ela mais fraca e aí ela fica mais fraca ainda para conseguir o sim. Então, o que nós ensinávamos na época e eu fui ensinado na época? Primeiro que, claro, eu tomei uma pancada do meu diretor. Ele falou assim, vai lá e faz. Para de frescura. Então, eu tive que ir. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, Carlos, ele falou assim para mim, e ele fez isso e me mostrou como é que era. Olha a importância, né? De você ter alguém que não só fala, Dá exemplo. mas ele foi lá na rua e ele me mostrou como é que ele fazia. Ele falou assim, quando você olhar uma pessoa, você já pula na frente dela e começa a fazer as perguntas. Porque quando você olha para a pessoa, olha uma gravata, você olha a fisionomia da pessoa, você começa já a criar Um personagem na tua cabeça. Que às vezes um não existe. personagem, ou até mesmo você aciona limitações tuas mesmo, enfim. E aquilo, o teu não já foi construído para você Já mesmo. começa a se diminuir, né? Se diminuir. E a timidez tem muito vínculo com isso, né? Porque, por exemplo, você falou agora, na hora de conquistar a menininha, né? Pô, você fica... O que será que ela vai... né? E aí fica naquela. Agora, aquele que foi lá na ousadia, né? Começa a bater o papo e tal. Sabe o que eu Mas lembrei que agora eu tô indo? Porque eu lembrei de como que eu conquistei a minha mulher, minha esposa, né? Eu tava no auge, no momento em que eu tava num evento de moda, que ela tava também num stand lá, e eu tava desfilando no stand em frente dela, para aquela moda masculina e tal, não sei o quê. E eu era o personagem principal daquele desfile, porque eu tinha acabado de fazer fina estampa. E quando acabou, tinha uma fila de mulheres para... Não era autógrafo, era foto, né? Não se faz mais autógrafo hoje em dia. Para tirar selfie comigo, né? E ela no stand em frente, né? Eu desfilava, eu olhava para ela, cheguei a dar piscadinha, cara de pau já. Aí, e ela fingia que não, né? Que ela dá uma olhadinha assim, olha para baixo. Tá bom. Quando acabou a fila de mulheres no selfie, ela não veio me pedir um selfie, né? Eu falei, tá bom. Se valorizando. Eu fui lá, pedi para tirar uma foto com ela. Olha! Aí tirei a foto com ela e tal, não sei o quê. Ela meio encabulada e tal, não sei o que lá. Eu falei, poxa, me dá seu telefone pra gente se conhecer melhor, né? Cara de pau já. Né? Aí ela falou, não. Uau! Aí que a gente quer. Isso aí no universo das vendas a gente fala que ela tirou a tua vaga. É verdade. Bem Ela aí, tirou a por tua aí. vaga nessa hora. Uma vez eu ouvi que não é talvez, eu peguei pra mim. Né? Aí que eu fiz? Eu falei, poxa, eu pedi pro dono da loja que me contratou tentar pegar com o dono da loja que contratou ela o telefone dela, né? E aí consegui dessa forma, liguei pra ela. Ela, como é que você conseguiu meu telefone? Poxa, quando a gente quer muito uma coisa, a gente consegue, a gente vai atrás, né? Dá uma oportunidade da gente se conhecer. Quero te convidar para jantar. Ela falou, você é bem cara de pau mesmo, hein? Mas eu não era, não. Quase que eu falei para ela. E foi assim. Aí a gente foi jantar, nunca mais nos separamos. Casamos em 7 meses. Que legal. Nunca tivemos uma discussão, uma separação. 10 anos. 10 anos juntos já. 10 anos? Pô, que legal. 10 anos. Que legal. história boa, né? Que História boa. Se eu fosse tímido, provavelmente eu não tinha casado. Tinha perdido muita coisa. Tinha né? perdido os 2 tesouros da minha vida. Presente de Deus são os filhos, né? Amém. Coisa É verdade. É verdade. Luca e Luna. Qual a idade? 4 anos e 2 anos. Uau. Uma bênção nas nossas vidas. A gente está num momento mais feliz das nossas vidas. Muitas portas se abrindo. Deus no controle. E a gente sabe que vem muita coisa por aí ainda. A gente consegue enxergar. Muita coisa vindo. E tem sido bom. A gente tem alguns investidores juntos conosco do Brasil. A maior parte. Outros daqui também. Que legal. E a gente já... O Carlos, assim, enquanto você falava, eu fiquei assim com uma coisa na minha cabeça. Um assunto muito difícil, assim, talvez para algumas pessoas para falar, para outras não.
né? É quando a gente toca num assunto assim, como você falou de Deus, né? Você falou de que você é uma pessoa que sempre já teve ali um caminho, né? Enfim. Mas quando a gente fala de propósito, né? Porque, por exemplo, quando a gente muda para um outro país, né? Tudo começa a ficar diferente. E aí, por alguns momentos, até a gente acha que faz uma confusão na nossa cabeça, né? Como que você se enxerga hoje em relação a isso? Você aqui como agora nos Estados Unidos, com os projetos que você tem, é uma coisa que faz parte assim na tua cabeça a todo momento, ou você já tem um caminho certo, ou ainda está naquele processo? O que você poderia falar para nós? Olha, uma coisa eu tenho plena convicção na minha cabeça, Charles. Vem tanta coisa por aí. Deus tem falado muito com a gente, mais do que nunca. A gente tem buscado muito a direção de Deus, a gente tem buscado muito entender o propósito, e hoje o que eu acho mais importante na vida das pessoas é entender o seu propósito, né? E eu ouvi uma historinha bem interessante esses dias, que conta o seguinte: os orientais, quando eles... É uma tradição entre os orientais. Quando eles se cruzam na estrada e os dois estão carregando um pão, eles trocam esse pão. E cada um vai para o seu caminho com um pão, que foi ali compartilhado, né? Que foi cambiado. Mas quando você vem com uma ideia, e cada um, quando se cruza, troca a ideia um com o outro, cada um vai embora com duas ideias. E eu tenho entendido que compartilhar com as pessoas aquilo que você tem aprendido, aquilo que Deus tem te ensinado, aquilo que Deus tem permitido a você entender, é importante, porque quando você faz isso, as pessoas também compartilham coisas importantes com você. E fazendo isso, é mais fácil as pessoas terem o pão. Essa mensagem eu acho que talvez seja bem simples, mas possa trazer para as pessoas o entendimento do que pode ser o propósito de cada um. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? Exatamente. Total. É isso que nós estamos muito fazendo. bom, muito Acho que bom. foi uma ótima mensagem assim de final de podcast. Sim. Eu fiquei imaginando, né? A mente da gente, uma vez que você fala, ela cria a trilha neural e vai criando ali aquela imagem, né? Então eu fiquei imaginando o pão sendo trocado, só que a ideia ela é multiplicada, né? Não tem como você não troca, literalmente, você não troca ideia, você adiciona ideias. E a gente vem falando muito ultimamente sobre movimento, né? A gente fala que o acesso ao movimento, Carlos, porque... Um movimento que leva a isso acontecer. Porque quando você... Eu e o Wendel, a gente gosta muito de estar se movimentando nos lugares, porque nós acreditamos que algumas chaves do teu propósito você pega nesse movimento. E às vezes as pessoas elas ficam com dificuldade de encontrar o propósito, e muitas vezes é porque ela não está se movimentando. E estar se movimentando é isso. Por exemplo, tomar a decisão de vir para um podcast, né? É tomar a decisão de fazer um podcast, é tomar a decisão de se expor, é tomar uma decisão de repente, vencer uma timidez, né? Acreditar que vamos ter dias melhores, acreditar que os nossos negócios vão crescer, acreditar que vão vir mais investidores, né? Acreditar que mais brasileiros vão governar aqui nessa terra. Esse é um desejo que queima nosso coração. É um propósito dar acesso, né? O propósito é esse, porque assim, quando eu cheguei aqui há 6 anos atrás, fui um pouco próximo de você, a gente não pegou toda essa... A leva de brasileiro chegou faz pouco tempo, né, Carlos? Mas eu lembro que falavam assim, não, olha, aqui você vai ter que se sujeitar ao que tem que ser feito. Né? E eu ficava pensando sobre isso, sabe, Carlos? Porque eu falava assim, será que Deus faz com que as pessoas passam um grande tempo da vida delas fazendo algo para depois elas fazerem algo completamente diferente? Né? Ou talvez você não... dentro de um propósito, né, usando todas as ferramentas que Deus preparou, né, como você mesmo colocou, né, o Carlos vai falar sobre timidez para um grande público, que com certeza ali, quantas pessoas vão virar a chave e talvez vão começar a trajetória delas aqui nos Estados Unidos através de um assunto como esse. É isso mesmo. Uau! Demais. Infelizmente, eu não consegui descobrir de quem é a sua voz.
Mas eu prometo ficar assistindo bastante você. Pronto, A gente vai pronto. pôr no link Até os eventos de janeiro. na descrição desse Até episódio, lá a eu vou gente descobrir. completa. Até Quem é esse lá cara? eu vou descobrir. Quase. Quase que me veio aqui uma pessoa e falei, não é essa. Parece um pouquinho, mas não é essa, não. Pô, olha. Me veio uma pessoa aqui importante. Conhece de gerar. De gerar também a curiosidade, né? O Carlos, Conhece né? muito, né? Rapaz, Não, olha. mas não é proposital, não. Né? É de verdade, é de verdade. Pô, Tô que falando bom. de verdade. Então, Que bom. Ainda vou Charles. descobrir. Tomara que seja alguém importante mesmo, hein? Pô. Talvez não seja tão bom assim, Charles. Não sei, ainda não sei quem é. Não, mas eu vou ficar com a profética. Eu acho que você declarando aí, eu acredito que é o Charles mesmo que você recebeu uma Mas não, voz Não, aí. é alguém com boas vibrações, tenho certeza absoluta. Que bom. É alguém que com bom. boas vibrações. Agora, posso deixar um versículo bíblico? Claro. Pode, Não claro. quero, não quero assustar ninguém. Não quero assustar ninguém. Não leve ao pé da letra o que eu vou falar. Mas que está escrito, tá. Pesquisa, talvez timidez tenha a ver assim Nossa, com... não sei o que é. talvez tenha a ver com uma falta de coragem, né? Porque tem um pouquinho. Tem. Timidez tem a ver com falta de coragem, né? E coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade que você pode desenvolver em você mesmo de enfrentar o medo. A ausência de medo é loucura. Não existe. Se tiver uma pessoa que não tem medo é porque ela é louca. E ela vai morrer. Vai morrer rapidinho. Né? Os loucos que não têm medo morrem rapidinho. Não é isso. Mas pesquisa e medita nessa palavra. Mas busca o conhecimento do que significa esse trecho que eu vou citar da Bíblia. Procure o pretexto, o contexto em que se envolve essa palavra, mas medita nessa palavra, porque em Apocalipse está escrito que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então vamos lutar contra timidez, vamos lutar contra a falta de coragem e vamos atrás disso, porque isso tem solução. Deus te abençoe. É um tema forte, Muito viu, bom. Charles? Então, agradecimentos aqui, né? Antes da gente encerrar, a Se Connect Orlando, a Smart Properties, a Health for You Orlando e a KeyCut Gifts. Nossas Todos canecas. nossos patrocinadores e parceiros está aqui no link da descrição. Entre em contato e várias soluções para que você que está vindo aqui para os Estados Unidos ou até fora possa se preparar da melhor maneira para cair aqui na Flórida. E aproveita, claro, compartilha, curte, envia isso para o máximo de pessoas que você possa, porque pode ser que dentro desse episódio aqui tem algo que tocou você, mas tem algo que pode tocar ali, muitas pessoas que estão perto de você e que precisam ouvir exatamente o que Carlos disse, Charles ou Wendel, porque esse é o nosso propósito. É tocar aquelas pessoas que talvez precisam virar alguma chave, como também nós precisamos de virar algumas e já viramos outras. E foi essa troca de ideias que o Carlos falou. E renovar nossa mente, né? Todo dia. Essa troca de ideias. Isso aí. É o versículo que também que define o acesso. Romanos 12. Romanos 12:2, né? Bonito. Bonito. Qual que é, Wendel? profundo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar quão boa é, perfeita e agradável a vontade de Deus sobre a sua vida. Amém. Isso aí. Bom demais. Amém. Amém. Ontem eu aprendi que tem que falar amém. É com N no final, da origem hebraica. Ou e tal. amen. Amém. Amen. Amém. Não é amém. É amém. É isso Palavras aí. têm poder. Fechou? Carlos, muito obrigado Sou mais cute. uma vez. Tá? Obrigado mais uma vez. Obrigado por estar entregando, né, o teu melhor. Tenho certeza que tem muita coisa aí dentro. E foi só um comecinho, né, Wendel? Para as palestras ali vai ser, né, um speaker de altíssimo nível. Né? Vai. Só em falar sobre romper timidez e com base bíblica, Que eu acho isso. que Pronto. é Deus tudo me nada. capacite. É isso aí. Obrigado, Carlos. Deus abençoe vocês. Obrigado, Wendel. Valeu, pessoal. Valeu. Tamo junto. Até a próxima.